que é o Amazon Aurora? O Amazon Aurora é um mecanismo de banco de dados relacional compatível com o MySQL e PostgreSQL que combina a velocidade e a disponibilidade de bancos de dados comerciais de ponta com a simplicidade e relação custo-benefício dos bancos de dados de código aberto. Então, basicamente, o Amazon Aurora é um produto da AWS, ele foi construído pela AWS e ele é totalmente compatível com os bancos de dados MySQL e PostgreSQL. Então, isso torna muito possível você estar instalando uma aplicação, seja ela qualquer, que tenha como compatibilidade o MySQL e o PostgreSQL e criar um banco de dados, seja a Amazon Aurora. O Amazon Aurora ele oferece desempenho 5 vezes melhor que o MySQL e 3 vezes melhor que os bancos de dados PostgreSQL a um preço muito mais baixo, enquanto oferece desempenho e disponibilidade semelhantes. O Amazon Aurora, ele começa com 10 GB, é o tamanho mínimo dele, e ele escala em incrementos de 10 em 10 GB até o tamanho máximo de 64 terabytes, com storage auto-scaling, ou seja, o crescimento automático. Os recursos computacionais dele escalam até 32 CPUs, ou seja, CPUs virtuais, e até 244 GB de memória, ou seja, é bastante coisa. Ele armazena 2 cópias de seus dados em cada zona de disponibilidade, com o mínimo até de 3 zonas, ou seja, você tem, num resumo, 6 cópias dos seus dados. Então, muito improvável de você perder esses dados com o Amazon Aurora. Como é que escala o Aurora? O Aurora ele foi desenvolvido para lidar com a perda transparente de até 2 cópias de dados, sem afetar a disponibilidade de gravação no banco de dados, e até 3 cópias, ou seja, você perder até 3 cópias do seu banco sem afetar leitura. Isso é muita coisa. O armazenamento do Aurora também é autorreparável, ou seja, os blocos e discos de dados são varridos continuamente quanto a erros e são reparados automaticamente. Ou seja, isso é transparente para o usuário nem precisa estar observando isso. Existem 3 tipos de réplicas do Aurora disponíveis atualmente. O Aurora Réplicas, que chega até 15, que é o padrão dele, o MySQL Read Réplicas, que pode ser até 5, e o PostgreSQL, que infelizmente atualmente está apenas em uma. O backup. Os backups automatizados são sempre ativados nas instâncias do Amazon Aurora, ou seja, é o default. Os backups não afetam o desempenho do banco de dados. Se você lembrar, a gente comentou em RDS, em aulas anteriores, onde você tem uma possível demora, uma possível latência quando o backup é realizado. Por isso que é recomendado que o backup dos RDS padrões eles sejam feitos em horários não de pico. Além disso, você também pode tirar snapshots com a Aurora, isso também não afeta o desempenho dele. Você pode compartilhar os snapshots do Aurora também com outras contas da AWS. E o Aurora Serverless. O Aurora Serverless é um modelo novo do Aurora, é uma configuração sob demanda de dimensionamento automático para as edições compatíveis com MySQL e PostgreSQL do Aurora. Um cluster do Aurora Serverless DB, ele é iniciado e diminui e aumenta ou diminui a capacidade com base nas necessidades do seu aplicativo, ou seja, torna extremamente versátil. Mas qual que seria o real uso do Aurora Serverless? O Aurora Serverless ele fornece uma opção relativamente simples e econômica para cargas de trabalho pouco frequentes, intermitentes ou imprevisíveis. Não é para ser usado para bancos totalmente que você tem uma previsão de carga ou que seja um banco produtivo. Ele praticamente é muito bom para desenvolvimento ou para testar pequenas cargas até você ter noção do que você está lidando. Então a gente vai agora para uma demonstração, eu vou estar migrando um banco de dados MySQL RDS para o Amazon Aurora. Fala pessoal, estamos aqui na minha console, esse aqui é um banco de dados que eu já usei em outras ocasiões, né? E basicamente a gente vai pegar esse banco, que ele é um MySQL, tá? Eu vou estar abrindo aqui só a configuração dele, tá aqui o endpoint dele, tudo bonitinho, na hora que vocês verem eu já vou ter deletado, né? Então não vai ter conseguir fazer nada. Então a gente vai basicamente transformar ele, né? Criar uma Aurora Read Replica, tá? Então, eu vou selecionar ele, tá? Vou deixar um tamanho de instância básico, criar numa outra zona. Vou colocar aqui o nome, né? Guilherme Teles, Aurora aula, ok. Default VPC, vou deixar tudo no padrão, tá? Lembra que eu sempre falo, não deixa o recurso disponível.
Não vou selecionar encriptação, só para a gente ver, até porque o processo ele é um pouquinho demorado, tá? Então, vou estar clicando aqui para estar criando a read replica, tá? Vamos ver se vai correr tudo bem, se eu não deixei nenhum processo rodando. Não, ok. Vamos só clicar aqui. Opa, ele está começando a criar aqui o nosso cluster Aurora, tá? Como ele demora um pouquinho, eu vou pausar o vídeo para a gente voltar aqui quando ele já tiver criado. Opa, galera, só para pegar aqui um pedacinho da transição, olha, a cópia que ele estava fazendo aqui já deu como available, né? E ele está aqui, ó, preparando para a migração de dados, ou seja, ele está tirando os dados que eu tenho aqui nessa instância do MySQL e já está jogando para o Aurora. Enquanto isso, também está criando as read réplicas, tá? Um ponto de atenção é que ele está criando aqui, olha, em outras zonas de disponibilidade. Fala pessoal, finalmente está tudo aqui disponível, né? Vamos ver aqui o nosso Aurora Cluster, tá? A gente tem aqui os dois endpoints separados, né? O writer e o reader. Então, só para deixar bem claro, né? Que a gente, assim como teve do read replica, um endpoint diferente, aqui no Aurora a gente também tem. Então, tá aqui, ó, a Aurora C8SPF e a gente tem o outro Aurora, a aula US East 1B. Tá? Então, basicamente, como é que a gente faz para efetivamente estar promovendo o nosso SQL Server, né? A gente vai vir aqui em... não, peraí. É melhor vir aqui. Actions, Promote. Então, a gente vai promover essa read replica, né? E, lógico, vai demorar um pouquinho de tempo e a gente praticamente vai estar quebrando, né, aquela questão da read replica e vai estar promovendo literalmente o cluster inteiro, tá? Como é um processo demorado, depois a gente vai ter um novo endpoint e vai estar totalmente disponível para a gente estar utilizando e desvinculando este endpoint aqui, MySQL, para o nosso Aurora cluster. Bom, pessoal, agora que a gente já fez todo o nosso laboratório, né, transformamos o nosso RDS num cluster da Aurora, vamos lá para nossas dicas finais aí do módulo. 2 cópias dos seus dados, eles são armazenados em cada zona de disponibilidade, ou seja, com um mínimo de 3 AZs, a gente tem 6 cópias dos seus dados. Você pode compartilhar os snapshots do Aurora com outras contas da AWS, e 3 tipos de réplica do Aurora estão disponíveis atualmente. Aurora Réplicas, que atualmente chegou a 15, o MySQL Read Réplicas, que ela chegou a 5, e o PostgreSQL, que atualmente é 1. Os backups automatizados são sempre ativados na instância do Amazon Aurora, e o Aurora Serverless fornece uma opção relativamente simples, barata para carga de trabalho pouco frequentes, intermitentes ou imprevisíveis. Não usem isso para produção. Qualquer dúvida, me avisem.